Olá, mais uma vez estamos aqui na nossa classe Esther, na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E mais uma vez para aprendermos da Palavra de Deus. Que esse dia possa ser abençoado e possamos realmente crescer no conhecimento de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui. Obrigado, Senhor, por deixar, Senhor, a sua palavra, por termos acesso a ela, Senhor, e podemos aprender de Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, para que todo conhecimento, Senhor, sobre Ti, sobre quem Tu és, venha fortalecer a nossa fé e venha fazer com que confiemos cada vez mais, Senhor, em Ti e possamos usufruir de todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, nós aqui na nossa classe temos estudado, baseados num livro de J.I. Packer, O Conhecimento de Deus. E esse livro tem nos ajudado a percorrer a palavra de Deus e aprender muito dele. Nós estamos numa parte do livro que é chamada Olhe para o seu Deus. E nessa parte do livro, J.I. Packer vai apresentar os atributos de Deus. E nós já vimos alguns deles. Nós vimos a imutabilidade de Deus, como o nosso Deus é permanente, né, imutável. Nós já vimos também sobre a questão da majestade de Deus. Nós já vimos sobre a questão da sua sabedoria. E a semana passada nós falamos sobre a verdade da sua palavra. E hoje nós vamos falar de um aspecto muito importante. Ele é lembrado por todas as pessoas, mesmo as que não são cristãs, ainda não reconheceram como Salvador, falam desse aspecto, mas muitas vezes de uma maneira equivocada. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. E para isso eu gostaria que você abrisse a Bíblia em 1 João, no seu capítulo 4. E nós vamos ver dois versículos em que João fala sobre a questão do amor de Deus. O primeiro versículo é o versículo número 8. Então, 1 João 4, 8 diz: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O versículo 16, na verdade, diz: E conhecemos o amor que Deus tem por nós, e cremos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, no versículo 8 e no versículo 16, João afirma aqui que Deus é amor. Então, na verdade, nós, quando falamos do amor de Deus, nós estamos falando da própria natureza de Deus. Deus não tem amor, ele é amor. E, como eu disse, muitas vezes as pessoas, de uma maneira equivocada, dizem que, por exemplo, como que Deus é amor se ele faz todas essas coisas, se ele faz coisas que não são, que aos olhos humanos, né, não são atos de amor. Mas hoje nós vamos ver com mais cuidado esse amor de Deus. Felizes são aqueles que podem dizer como João na sentença que precede ao segundo Deus é amor, que nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Olha só, conhecer o amor que Deus tem por nós. Essa, na verdade, é a chave do que J.I. Packer traz aqui para nossa reflexão e que, para mim, pessoalmente, trouxe um aspecto que eu nunca tinha parado para pensar, na verdade, né? Então, aqui no versículo 16, e conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Nós conhecemos esse amor que Deus tem por nós. Gostaria que nós fôssemos até Romanos, capítulo 5. No versículo 5, diz assim: E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado em nosso coração. Nós, através da ação do Espírito Santo de Deus,
vimos a conhecer o amor de Deus. Essa é uma ação do Espírito Santo poderosa. Na verdade, quando a gente fala em que o amor foi derramado no nosso coração, eu tinha a compreensão de que era por isso que eu amava a Deus, que o Espírito Santo trabalhava em mim para eu amar cada vez mais a Deus. Mas aqui, quando ele fala que o Espírito Santo derramou, né, o amor de Deus no nosso coração, é uma ação do Espírito para que nós conhecêssemos, compreendêssemos o amor de Deus. Na verdade, essa é a grande ação do Espírito Santo de Deus, que ao revelar o amor de Deus por nós, né, ele nos alcança. Nós olhamos para a nossa condição de pecadores, não merecedores do tamanho desse amor e passamos então a acreditar nesse Deus que veio em resgate de nós. A obra da redenção se estabelece. E aí, esse meu coração que foi resgatado pelo Senhor, o Espírito Santo de Deus trabalha nele e eu busco a santidade. E buscando a santidade eu passo a amar cada vez mais a Deus. Então, esse derramamento do amor de Deus no nosso coração pelo Espírito Santo é a revelação para nós, é a compreensão real do tamanho, da profundidade deste amor de Deus por nós. 3 pontos neste versículo de Romanos capítulo 5, versículo 5, merecem destaque. O primeiro deles é a palavra derramado, né? No original, essa palavra poderia ser traduzida por despejado. Sugere um fluxo livre e uma grande quantidade, de fato, uma inundação. O Espírito Santo de Deus inunda o nosso coração de amor por Deus, né? É um derramamento. Então, não é a conta-gotas que a gente vai compreendendo o amor de Deus. Não, ele vem para nós, né? É a obra do Espírito em nós. Em segundo lugar, o tempo do verbo aqui é o tempo perfeito, o que implica uma situação estabelecida como consequência de uma ação completada. Ou seja, a ideia é que o conhecimento do amor de Deus, tendo inundado nosso coração, os preenche agora do mesmo modo como um vale que foi inundado permanece cheio de água. Então, essa ação do Espírito Santo que vem e derrama o amor de Deus não é uma coisa pontual. Eu compreendi o amor de Deus e isso se vai. Não. Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele derrama o amor de Deus, nós passamos a compreender esse amor de Deus, né? Começamos a conhecer o amor de Deus e a inundar a nossa vida com esse amor. Então, é uma obra perfeita do Espírito Santo. E, em terceiro lugar, é uma obra do Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós ouvimos pessoas falando da obra do Espírito Santo, mais preocupados com falar línguas, com cura, né? E esquecendo dessa obra fantástica que o Espírito Santo faz no nosso coração, né? De conceder para nós alegria, paz, esperança e amor, ao derramar em nosso coração o conhecimento do amor de Deus. Quando nós temos a completa dimensão desse amor de Deus, quando nós compreendemos o amor de Deus, isso vai trazer para nós paz, alegria, esperança, porque nós vamos passar a confiar num Deus que nos ama. E isso faz toda a diferença, né? O nosso relacionamento com esse Deus soberano, esse Deus justo, será um relacionamento de amor. Então,
Isso vai trazer para a vida do cristão a paz, a alegria, essa compreensão do amor de Deus, né? Então, Paulo, em Efésios, capítulo 3, versículo 14, ele deseja ao povo de Éfeso essa compreensão do amor de Deus. Vamos ver lá em Efésios 3, 14. Começa no versículo 14, que diz: por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Esse era o desejo de Paulo, né, para o povo de Éfeso, que eles fossem preenchidos por esse amor de Deus ao compreender a largura, a profundidade, a altura, a dimensão desse amor, que é infinito, né? Então, a compreensão do amor de Deus é que vai trazer para nós tudo isso de maravilhoso que o Espírito Santo tem para nós, a paz, a alegria e a esperança. E isso produz em nós um reavivamento. Então, quando nós pedimos a Deus que traga um reavivamento à sua igreja, na verdade o reavivamento ele começa no plano individual. Quando as pessoas, né, que compõem ali o corpo de Cristo, essas pessoas individualmente são reavivadas. E como que a gente é reavivado, né? A gente não é reavivado por um louvor forte, por nossa, agora esse culto aqui é quente, né? Vai reavivar a igreja. A igreja ela é reavivada, ela renova a vida quando ela compreende individualmente, cada pessoa compreende em profundidade o amor de Deus. O amor de Deus por nós. Quando nós compreendemos esse amor, né? E nós, quando passamos por provações, esse amor se revela de uma maneira tão consistente a nós. Quando nós recebemos esse amor e compreendemos esse amor, então nós somos reavivados. E uma igreja ela é reavivada quando ela compreende o amor de Deus. Então o reavivamento vem individualmente, né? Uma ação de Deus em restaurar de uma maneira fora do comum uma igreja moribunda aos padrões da vida cristã e da experiência que o Novo Testamento apresenta como sendo inteiramente normais. Então, o Espírito Santo de Deus vem, derrama sobre nós o amor de Deus, a compreensão deste amor e assim nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus, nós buscamos a santidade, nós queremos agradar a esse Deus de profundo amor por nós. Agora, nós temos que tratar também das questões que muitas vezes são deturpadas em relação a esse amor de Deus. Ah, Deus é amor, Ele ama todo mundo, Ele, né? Então, pode fazer o que for, pode ser do jeito que for, porque Deus é amor, Deus ama. Mas o próprio João, ele vai trazer outras afirmações em relação a Deus e que são complementares a tudo isso, né? Então, nós temos que ter clareza que Deus é amor não é uma verdade completa sobre Deus. Deus não é só amor, né? Deus é amor, então jamais vai acontecer nada para a humanidade, nada. Não, essa não é a verdade total sobre Deus. Então, João, ele vai falar de dois aspectos muito importantes que complementam essa ideia do Deus de amor.
A primeira delas é que Deus é Espírito. João, capítulo 4, versículo 24. Ele traz isso, né? O Evangelho de João. Vamos lá ler o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. Então, Deus é Espírito. Deus não é humano, ele não tem limitações, ele não está circunscrito a um tempo, a um espaço, a circunstâncias, a nada disso. Deus é Espírito e, portanto, Deus é amor e é Espírito. O amor de Deus também não é restrito a circunstâncias, a espaço, a tempo. Deus é o mesmo Deus. Esse Deus de amor é o Deus que acompanhou o povo no deserto, é o Deus que celebrou o seu pacto com Abraão, é o mesmo Deus, né? Então ele não é circunscrito só aos tempos do Antigo Testamento. Deus é Espírito e ele não tem paixões humanas, não tem preferências humanas, né? Ai, Deus, olha, ele só ama quando você é bonzinho. Esse é o tipo de amor humano, condicional. O amor de Deus não funciona assim, é ilimitado. Então, Deus, ele é Espírito. Nós não podemos argumentar que um Deus que é amor também não possa ser um Deus que condena e pune o desobediente, pois é precisamente do Deus que faz estas coisas que João está falando. Então, nós não podemos dizer, né, Packer está dizendo aqui que um Deus de amor, ele não pune, ele não condena, não existe inferno, porque Deus é amor, né? Não. Deus, além de ser Espírito, ele também é luz. 1 João, capítulo 1, versículo 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, Deus é amor, mas Deus é luz. E onde existe Deus, onde está Deus, não existe treva, não existe pecado, não existe impureza, né? Então, Deus não é só uma coisa, ele não é amor, não, ele é amor, ele é luz, ele é Espírito. O ponto central de João aqui é mostrar que somente aqueles que andam na luz, buscando ser como Deus em santidade e retidão de vida e evitando tudo que for inconsistente com isso, é que desfrutam da comunhão com o Pai e o Filho. Aqueles que andam nas trevas, o que quer que afirmem a respeito de si mesmos, são estranhos a este relacionamento. Assim, o Deus que é amor é antes de tudo luz, e ideias sentimentais a respeito do seu amor como sendo indulgente, de mansidão benevolente, divorciado de padrões e exigências morais, devem ser desde o início eliminadas. Então, as pessoas que andam na luz, né? Estas demonstram um relacionamento com Deus. O Espírito Santo de Deus está nelas e o amor de Deus está derramado no coração delas. Elas compreendem o amor de Deus e buscam a santidade. Elas andam na luz, né? E não em trevas. Então, nós não podemos considerar que porque Deus é amor, ele tem o que Packer diz aqui, uma mansidão benevolente. Ele vai permitir todas as coisas. Ele vai deixar, né, os seus filhos fazendo o que quiserem. Porque a própria palavra de Deus diz que Deus corrige aquele quem ama. Então, o amor de Deus revelado e derramado em nós nos mobiliza a buscar essa santidade e ser realmente trabalhados por Deus com o propósito de glorificá-lo. O amor de Deus é severo,
pois expressa a santidade daquele que ama e busca a santidade para aquele que é amado. Então, o amor de Deus, ele expressa a santidade de Deus. E, da mesma forma, né, mobiliza a gente a essa busca de santidade. A Escritura, então, não nos permite supor que Deus, por ser de amor, nós possamos esperar felicidade, paz, esperança, àqueles que não buscam a santidade. Na presença de um Deus santo, só pode existir luz e não trevas. Deus é amor, é a completa verdade sobre Deus no que diz respeito ao cristão. Deus é luz, implica que a santidade de Deus encontra expressão em tudo que ele diz e faz, né? A santidade de Deus está presente. E dizer que Deus é amor significa que o amor de Deus, ele também está presente em tudo o que Deus diz e faz. Deus é luz, sua santidade está presente em tudo que ele diz e faz. Deus é amor, seu amor está presente em tudo que Deus diz e faz. Nós temos que reconhecer isso. Diante da soberania de Deus, tudo que Deus faz é expressão do amor de Deus. Se nós considerarmos que alguma situação que nós estamos vivendo não seja uma expressão de amor, não, mas isso aqui não é, pandemia não é expressão de amor de Deus, desculpa, né? Nós não temos todos os dados e nós não temos a visão para entender e compreender a profundidade, a largura, a altura, né, dos propósitos de Deus e do amor de Deus. Então, temos que crer que se Deus é amor, tudo que ele diz e faz é expressão deste amor. Nós, os salvos, temos essa compreensão da expressão do amor de Deus na cruz, né? Nós encontramos na cruz de Cristo a segurança de que nós realmente fomos amados por Deus. O Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Está lá em Gálatas 2:20. Sabendo disso, nós somos capazes de aplicar a nós mesmos a promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não apenas algumas coisas, né? Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Deus. Mesmo diante de situações em que nós não podemos entender o porquê, o para quê daquela situação, nós temos que ter essa convicção de que o amor de Deus está por trás delas, né? Então, o amor de Deus é quem sustenta todas as ações e nós podemos nos regozijar sempre, mesmo quando, humanamente falando, as coisas estão dando errado. Sabemos que a verdadeira história de nossa vida, quando conhecida, poderá ser, como diz o hino, misericórdia do começo ao fim. Quando nós tivermos a possibilidade de enxergar toda a nossa história, começo, meio e fim, nós vamos poder ver que tudo aquilo foi misericórdia de Deus. Eu louvo a Deus porque esta semana eu me aposentei depois de 37 anos de trabalho. Então eu consigo ver o começo e o fim da minha história profissional. E eu consigo hoje compreender muitas coisas que ao longo do caminho às vezes pareciam estranhas. Por que Deus estava permitindo aquilo? Perder às vezes alguém da minha equipe, situações que naquele momento pareciam difíceis de serem enfrentadas. Mas hoje, olhando para esses 37 anos, eu posso realmente dizer que eles foram expressões do amor de Deus. Eu posso ver como é que ele me conduziu ao longo dessa trajetória dos 37. Eu não consigo ver a minha história inteira ainda da minha vida. Não sei quantos anos Deus tem para me dar ainda, né? Mas nós temos que ter essa convicção de que em todos os aspectos da nossa vida nós vamos poder, ao final, expressar aqui o que Packer, de uma maneira tão bonita, diz, né? Misericórdia do começo ao fim da nossa vida. Mas vamos definir, então,
esse amor de Deus. Nós falamos já que da forma como Deus ama, né? Que Deus é espírito, que o seu amor não tem limite. Nós falamos que Deus é luz e que, portanto, dentro do amor de Deus está envolvida a sua santidade. E agora nós vamos olhar especificamente para o amor de Deus. E a Bíblia apresenta um conceito do amor de Deus que Packer aqui formula da seguinte forma: o amor de Deus é um exercício de sua bondade para com pecadores individualmente, por meio do qual, tendo se identificado com seu bem-estar, ele deu seu Filho para ser seu Salvador, e agora faz com que eles o conheçam e desfrutem dele em uma relação pactual. Então nós vamos destrinchar um pouco, né, essa formulação aqui que o Packer apresenta. A primeira coisa que ele fala é que o amor de Deus é um exercício de sua bondade. Então, essa bondade de Deus se revela no seu amor. É a expressão, o amor é a expressão da bondade de Deus. Deus ama as suas criaturas, porque Ele é bom, né? E deseja, portanto, se deleitar em nós e nos ver deleitando-se nele. O amor de Deus é um exercício de sua bondade para com os pecadores. Essa é mais uma característica do amor de Deus. Deus não ama os perfeitos. Deus não ama os top 10, né? Não, Ele ama os pecadores. O seu amor por nós não merecemos esse amor. Isso, gente, está tão arraigado em nós que nós passamos a vida buscando merecer o amor de Deus. Nós fazemos coisas para que Deus nos ame. E esse é um equívoco completo. Nós não podemos fazer coisas para que Deus nos ame. Nós trabalhamos e servimos a Deus porque Ele nos ama. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Essa é a verdade que está escrita na palavra de Deus e que nós temos que viver, né? Nós somos seres que deveriam ter sido banidos totalmente da presença de Deus. Deus criou o homem em amor, mas ele abandonou o amor de Deus e se entregou ao pecado. E apesar disso, Deus, com um plano maravilhoso, né, através do seu Filho Jesus Cristo, ele resgata o homem. Não havia nada absolutamente nos objetos do seu amor para justificá-lo. Nada em nós poderia atraí-lo ou induzi-lo. O amor entre duas pessoas, ele é despertado por algo que atrai você. Com Deus não é assim. Não havia nada em nós que pudesse atraí-lo, né? O homem está totalmente perdido e pecador e diante da santidade de Deus era nada. Mas Deus nos amou assim mesmo. Deus ama pessoas porque Ele escolheu amá-las. E nenhuma razão para o seu amor pode ser apresentada a não ser sua boa e soberana vontade. Por que que Ele me ama? Só Ele pode responder. É a soberana vontade dEle. Não há nada em mim que o atraia. Que Ele diga assim, Laís, puxa, olha só como ela... Não, né? Porque quando Ele me vê, Ele não vê a mim, mas Ele vê o seu Filho. Foi através do seu Filho na cruz que Ele me resgatou. Então, essa é a expressão do amor de Deus, né? Ele escolheu nos amar. Então, voltando à frase aqui de Packer, o amor de Deus é um exercício de sua bondade para com pecadores individualmente. Não é um amor para com todos em geral e ninguém em particular. O propósito de Deus de amar
formado antes da criação, Efésios 1:4, envolveu primeiro a escolha e seleção daqueles a quem ele abençoaria e, em segundo lugar, a designação dos benefícios a serem concedidos a eles e os meios pelos quais os benefícios seriam adquiridos e desfrutados. Segundo Timóteo 2:13 diz: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio, antes da criação, para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, o amor de Deus é um exercício de bondade para com pecadores individualmente. Então nós vimos que o amor de Deus é um exercício de sua bondade para com pecadores individualmente, por meio do qual, tendo se identificado com o seu bem-estar. Essa identificação ocorre em todo tipo de amor. Na verdade, é um sinal do nosso amor por alguém. Se eu me preocupo com o bem-estar dessa outra pessoa. É impossível, por exemplo, né, um pai, uma mãe não se preocupar com o bem-estar dos seus filhos. Ou quando nós temos um amor aí romântico, né, o nosso marido, nossa esposa, a gente tem uma preocupação com o bem-estar dessa pessoa. E Deus é a mesma coisa. Deus salva não apenas para a sua glória, mas também para a nossa alegria. Isto nos ajuda a explicar por que há alegria na presença dos anjos quando um pecador se arrepende, né? Lucas, capítulo 15, versículo 10 diz isso, que há alegria quando um pecador se arrepende. E haverá exultação quando Deus nos apresentar no último dia imaculados diante de sua glória, né? Então, nós vemos... Isso está escrito em Judas, versículo 24. Então, nós vemos que Deus ele se alegra do bem-estar daqueles que ele ama. E voltando à nossa frase, né? O amor de Deus, então, ele é um exercício de bondade de Deus para com pecadores individualmente, por meio do qual, tendo se identificado com o seu bem-estar, o que ele fez? Ele deu o seu filho para ser seu salvador. O amor de Deus por pecadores foi expresso na dádiva de seu filho para ser salvador de todos esses pecadores. A medida do amor é o quanto ele dá, e a medida do amor de Deus é a dádiva do seu filho unigênito, né? Então, que tamanho é o amor? A ponto de dar o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 3, 19, Paulo fala do amor de Deus como grande e como aquilo que ultrapassa realmente o entendimento. Paulo afirma que esse dom supremo é em si mesmo a garantia para todos os outros. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Como você pode duvidar deste amor de Deus, né? Diante das outras coisas, se ele te deu o próprio filho dele. Então, quando nós somos resgatados por Deus, através de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus vem e derrama a compreensão do amor de Deus por nós. Nós temos que ter essa compreensão, irmãos, né? Do tamanho desse amor de Deus, de dar o seu Filho por nós. Por quê? Se nós compreendermos esse tamanho do amor, vai ser impossível nós duvidarmos do amor de Deus em circunstâncias menores do nosso dia a dia, que é quando muitas vezes nós duvidamos, né? E sofremos e achamos que não vai dar certo, que as coisas não vão acontecer. Como Deus não está cuidando de você? Laís, mas está tão difícil, o exame não sai, a cirurgia não sai, a vaga na UTI não sai. Deus, acho que não me ama, né? Nunca duvide do amor de Deus, porque Ele deu o Filho dele por você.
Quem de nós seria capaz, né, de dar um filho por alguém? Mas Deus, no seu amor enorme, Ele deu o seu filho por nós. Como não nos dará todas as demais coisas? No tempo dele, de acordo com o propósito que ele tem para a nossa vida. João, depois de dizer que Deus é amor, ele fala: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus, portanto, é um exercício da sua bondade para com pecadores individualmente, por meio do qual, tendo se identificado com o seu bem-estar, ele deu seu Filho para ser seu Salvador e agora faz com que eles o conheçam e desfrutem dele em uma relação pactual. Relação pactual é aquela em que as duas partes estão permanentemente comprometidas uma com a outra em serviço e dependência mútua, como no casamento, né, em que se celebra um pacto. Então, as duas pessoas estão ali, né, nessa relação de comprometimento uma com a outra em serviço e dependência mútua. Então nós temos uma relação pactual com Deus. Deus se apresentou a Abraão como o El Shaddai e formalmente deu a ele a promessa do pacto para ser o teu Deus e da tua descendência. Gênesis 17, 1. Todos os cristãos herdam essa promessa por meio da fé em Cristo, como Paulo afirma lá em Gálatas 3,15. Irmãos, eu vos falarei em termos humanos. Embora feito por um homem, ninguém anula um testamento já validado, nem lhe acrescenta coisa alguma. Assim, as promessas foram feitas a Abraão e a seus descendentes. A Escritura não diz, e a teus descendentes, como se falasse de muitos, mas como quem se refere a um só, e a teu descendente, que é Cristo. Então, esse pacto, através de Cristo, chegou a nós, né? Esse relacionamento com Deus pactual. E agora, diante de tudo isso que nós vimos aqui, junto com o Packer, sobre o amor de Deus, ele finaliza, né, esse capítulo do livro dele com algumas perguntas que são difíceis de nós respondermos. Será verdade que Deus é amor para mim como um cristão? E será que o amor de Deus significa mesmo tudo que dissemos? Se tudo isso é verdade, ficam algumas questões. Por que sempre murmuro e mostro descontentamento e ressentimento nas circunstâncias em que Deus me colocou? Se eu acredito realmente que Deus é amor, né? Que Ele derramou no meu coração essa compreensão do amor dele, me resgatou através de Jesus Cristo. Por que eu murmuro diante das circunstâncias em que eu sou colocada? Porque sempre sou desconfiado, temeroso ou deprimido. Porque sempre me vejo ficar frio, formal e distante no culto a Deus que me ama tanto. Por que que muitas vezes nós nos comportamos assim no culto, né? De uma maneira fria, formal, diante do amor revelado por Deus a mim. Ele continua perguntando algumas coisas pra gente. Por que sempre permito que minha lealdade seja dividida, de tal modo que Deus não tenha todo o meu coração? João escreveu que Deus é amor a fim de apresentar uma conclusão ética. Em 1 João 4:11, ele diz: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E aí vem a questão mais difícil. Será possível a um observador
aprender a partir da qualidade e grau do amor que eu mostro aos outros, a minha esposa, ao meu marido, a minha família, aos meus vizinhos, às pessoas da igreja, às pessoas no trabalho, qualquer coisa acerca da grandeza do amor de Deus por mim. Gente, olha isso, né? Que difícil. Será que um observador que estivesse vendo a forma do meu amor, como o meu amor se revela para minha família, para os meus amigos, para as pessoas da minha igreja, elas poderiam de alguma maneira identificar aspectos do amor de Deus nesse meu amor? Se nós amamos a Deus, nós temos que amar aos outros, né? Aos nossos próximos aí. E revelar nesse amor as características do amor que nos alcançou. Desse amor inexplicável. Será que quando as pessoas observam, elas podem dizer assim, nossa, não entendo. Como que ela pode amar aquela pessoa? Ou será que nós só amamos aqueles compreensíveis, né? Que, é claro que ela amaria aquela pessoa, ela é tão boa, ela faz as coisas para ela, tal, mas amamos a todos de uma maneira que revela o amor que Deus teve por nós? Que fique essa reflexão aí na nossa mente, que você possa meditar nisso, e não só meditar, ajoelhar-se, buscar ao Senhor, né? Que todos nós possamos fazer isso, ajoelhar-nos, buscarmos ao Senhor e dizer, Senhor, que o teu amor derramado no meu coração, né? Que eu possa compreender cada vez mais, através do Espírito Santo, o Espírito Santo me revele cada vez mais desse amor, e que esse amor possa ser reconhecido na forma como eu amo as pessoas que estão à minha volta. Que esse seja realmente o desejo de cada um de nós. Uma excelente semana a todos e que Deus nos abençoe.